fazer análise da volatilidade dos ativos. Léo, por que isso é importante? Vamos lá. Quando a gente teve ali 2020, Corona Crash, a gente viu ali as opções da Vale, elas saíram de uma volatilidade esperada do mercado de 60% ao ano para uma volatilidade esperada de 150% ao ano. E o que significa isso? Significa, de forma resumida e de forma mais simples, é que as opções estavam muito caras. E que se a volatilidade caísse, o mercado normalizasse, as opções iam secar, iam perder valor. E aí, quando o mercado caiu bastante, eu recebi muita mensagem no Instagram e o pessoal falava, Léo, comprei call, comprei opção de compra de Petrobras para estar pegando a movimentação de alta do mercado. E aí eu até fiz um vídeo no canal alertando sobre esse risco. Eu falei, as opções estão muito caras. Se o mercado sobe, vai na direção que você está apostando, mas essa volatilidade implícita seca, você vai perder dinheiro, você não vai ganhar. E foi de fato o que aconteceu. Naquela época a gente montou não uma compra seca, mas uma trava de alta, é outra estrutura, porque ela minimiza o efeito, quase neutraliza o efeito da volatilidade, o efeito da passagem do tempo, mas muita gente acabou perdendo dinheiro, mesmo comprando uma call, acertando a direção, o mercado valorizando muito, mas porque a volatilidade implícita secou ao extremo. E aí a dúvida que fica é, tá, beleza, como é que eu faço... Então, como é que eu faço para analisar a volatilidade implícita de um ativo? Bom, o que mede se uma opção está cara ou não é a volatilidade implícita do ativo. Aqui eu entrei no site opções.net.br, vocês podem acessar lá, fazer o cadastro de vocês, é gratuito, tá? Vocês vão ter essa visão aqui também. E ele me mostra o seguinte, aqui eu peguei o exemplo da... Cadê? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui eu peguei o exemplo da B3SA3. Então o que acontece? Esse ativo, a gente consegue ver aqui um gráfico, quanto que a volatilidade implícita dela oscila, e a gente vê que a volatilidade implícita está aqui, próximo, um pouco mais acima de 52% ao ano. O que significa isso? Significa que se o ativo tem uma rentabilidade média anual, vamos dizer, de 10%, a volatilidade me diz, tá, beleza, é 10% a média, mas pode ser 52% acima disso ou 52% abaixo disso daqui. E quando essa volatilidade implícita sobe, as opções vão ficando mais caras porque o mercado está esperando uma volatilidade maior. Então, esse termômetro aqui de volatilidade implícita é importante. Mas só a volatilidade implícita ela não é suficiente, porque você pode perguntar, tá, Léo, beleza, mas qual é o número que tem que estar a volatilidade implícita? Como é que número é esse? Como é que ele se torna interessante, atrativo? Quando é que eu posso montar a posição? Então aqui a gente vai ter que olhar outro indicador. Porque aquele ativo pode ter sua volatilidade alta por natureza, como CSN, a Magalu, COGN, a própria Petrobras, Banco do Brasil está com a volatilidade implícita alta agora por causa das questões aí, eleitorais. Enfim, a gente tem esse cenário aqui. Mas aí, o que eu vou olhar para ver se a volatilidade implícita está alta ou não, eu gosto de olhar o IV percentil, tá? Porque o IV percentil me mostra qual a probabilidade da volatilidade ficar abaixo do nível que está agora. O que significa isso? Ele vai pegar aqui o prazo de um ano. E aí o que ele fala? Esse daqui ele está me falando que tem 99,2% do tempo a volatilidade fica abaixo do que está agora.
abaixo do agora. Então, em 99,2% do tempo, a volatilidade implícita ficou abaixo de 52,4%. E se vocês forem ver, a volatilidade implícita, ela meio que... a gente fala que ela é não estacionária, tá? Ela não tem uma tendência ou de alta ou de baixa que vai ao infinito. Ela fica assim, ó. Então, se a volatilidade implícita está alta, em um dos seus níveis mais altos, é bem possível, ou pelo menos o espaço que ela tem para essa volatilidade implícita cair aqui é enorme. O que significa que, se eu compro uma opção aqui com a volatilidade implícita, o EV percentil aqui alto desse jeito, se a volatilidade despencar, eu vou perder uma grana só pela perda de volatilidade do ativo. Então, aqui eu considero que um EV percentil acima de 50% já é médio alto. Bom, de 50%, beleza, ali 50%, 55%, dependendo do cenário, ainda dá para fazer a compra seco ali de opções. 60% já não é tão interessante, porque tem um espaço para queda ali maior do que, digamos assim, para a alta, né? Claro que em condições normais aí de mercado. E aí, quanto que você perderia se a volatilidade implícita caísse para níveis médios ou baixos? Essa pergunta você pode estar fazendo agora. Beleza, Léo. A volatilidade implícita está alta, mas quanto que eu ia perder? Quanto que eu perderia de dinheiro aí se essa volatilidade implícita cair? Eu acho que essa é uma dúvida aí que acaba surgindo bastante. Bom, vamos lá. Eu separei aqui um exemplo para vocês darem uma olhada aqui, ó. Eu peguei esse exemplo da B3SAK 145. É uma opção de compra que tem valor de exercício nos 14,45. Quanto que tá a B3SA3 agora? Me dá aí um panorama aí, pessoal. Coloca no chat aí. Beleza, o preço dela aqui estava de 60 centavos. Então, eu tenho essas condições aqui. Preço da opção, 60 centavos. É uma opção que em 16 dias me dá o direito de comprar B3SA3 por 14,45 e que tende a valorizar se o mercado vier com a movimentação de alta. Mas aí, quanto que eu posso perder se o mercado perder volatilidade? Esse é o ponto. Existe uma grega, que isso daí vem do modelo de precificação, do Black-Scholes e tudo mais, que eles precificam as opções e aí eles fazem depois a derivada parcial e traz o que é chamado de variáveis gregas, que me diz qual que é o comportamento da opção em determinada situação de mercado. Então eu separei aqui o Vega. O Vega vai me dizer o que acontece com o preço da opção se oscilar um ponto percentual de volatilidade implícita. Então ele me diz aqui, ó, se cair um ponto percentual de volatilidade implícita, a opção perde quase 2 centavos aqui, ó, 1 centavo e os quebradinhos aqui. Então, se a volatilidade implícita cai 10%, a opção desvaloriza 23,30%. Olha que louco, o mercado não precisa nem andar, ir para cima ou para baixo. Só de dar uma estabilizada, os investidores se acalmaram mais, já não estão esperando uma volatilidade tão grande, um estresse tão grande para o mercado. Só isso daí já seria o suficiente para fazer a volatilidade implícita cair.
E uma queda de 10% na volatilidade implícita faria essa opção perder o que aí, ó? 14 centavos, né? Ou seja, 23,30%. Se a gente for voltar, deixa eu voltar aqui, ó. Agora imagina que a opção vem para os seus níveis mínimos aqui, ó, de volatilidade implícita. 30%. Quanto que vai dar aí? Vai dar uma queda de 22,4%. Perdão, de 22,4%. Ou seja, perderia o dobro aqui, ó. Os 46,6% desvalorização da opção só pela queda da volatilidade. E foi isso que aconteceu no Covid. A volatilidade implícita da Petri disparou, foi para 156%, depois o mercado voltou a subir para caramba. Quando ele subiu, a volatilidade saiu dos seus 156%, voltou para os 60%. Olha só, mais de 60%, 70% de queda da volatilidade implícita. Então muita gente perdeu dinheiro mesmo no mercado subindo. Então esse é o primeiro ponto de atenção. Primeira coisa que você vai avaliar é se o ativo está com a volatilidade implícita alta ou volatilidade, perdão pessoal, ou volatilidade implícita baixa, tá?